Graça e paz, bem-vindos ao mais um Bate-Papo CBM com Valdeci Ribeiro. Estamos chegando, hein? Quarta-feira, meio-dia, estamos aqui com um entrevistado muito especial na minha CBM Gospel Rádio. Estamos falando dele, pastor Kleber Francisco. Tudo bom, pastor? Graça e paz, tudo bem? Tudo bem, querido? Tudo bem, os amados ouvintes que estão nos acompanhando aqui e também telespectadores, né? Tem gente assistindo a gente. É um prazer aqui estar num bate-papo com vocês, falando um pouquinho da nossa história, e eu creio que o programa vai ser bênção pura, hein? Em nome de Jesus. Pastor Felipe, eu esqueci das imagens. Estamos com imagens aqui. Com imagens, diretamente de imagem. Pastor Felipe, graça e paz, bem-vindo ao Bate-Papo CBM. Graça e paz, povo de Deus, vocês estão bem? Como é que vocês estão? Estamos juntos aqui hoje no Bate-Papo CBM. Vai ser uma bênção. Uma bênção. Pastor Kleber Francisco, da Igreja Jesus Cristo é Poder, lá de Lins. A igreja fundada dia 15 de dezembro de 2007. Já é um adulto, 18 aninhos, hein, pastor Felipe? 18 anos. Esposo da pastora Ana Paula Soares. Antes de tudo começar, nos bastidores, pastor Kleber, Fica à eu estava vontade. conversando com o pastor Felipe sobre o culto de ontem. O mover que foi o culto de ontem. E depois eu conto nos bastidores pro senhor o que aconteceu. Eu contei pro pastor Felipe quase agora. O que aconteceu com ele? Meu Deus, tô falando que aconteceu comigo e com outro varão também. É verdade. Né? Pastor Kleber, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o senhor, sobre a sua comunidade, e descobri que o senhor tem um projeto muito bacana, um projeto social lá em Lins, né? É isso aí, nós temos Na verdade, nós temos vários projetos sociais, mas hoje o carro-chefe, um dos projetos que está mais se destacando em meio a alguns projetos, é o nosso Mercado Solidário. O Mercado Solidário veio para ficar, não só na cidade de Lins, mas em várias cidades do Brasil. Hoje ele já é uma realidade, porque nós entendemos que dar comida, dar a cesta básica para o necessitado, não consegue ajudar ele completamente, porque ele precisa de mais do que o alimento. Ele precisa, às vezes, ser ouvido, ele precisa ser colocado, inserido no mercado de trabalho. A gente precisa entender o que levou aquela pessoa àquela situação de necessidade. E o mercado solidário, além da compra gratuita que as pessoas fazem, né, elas também recebem todo um respaldo da gente no que diz respeito a ingressar lá no mercado de trabalho, a ajudar na criação dos filhos. É um start, porque também ele não é permanente, né? Ele funciona de forma emergencial. É 4 meses, roda, entra outras famílias. Sim. E vamos tocando. E tem dado certo, viu, gente? Tem sido uma bênção. É aquilo que o poder público não consegue fazer, né? Pelo povo, a igreja tá agindo, né? E mudando a sociedade ali. Eu lembro de uma palavra do senhor, pastor, lá no Bambu, sobre a mudança da cidade, sobre gerar uma mudança na sociedade. E pelo que a gente acompanha do senhor, que a gente acompanha, você é amigo da casa, a gente está sempre junto. andando junto. E a gente vê que a Igreja Jesus Cristo é Poder é uma igreja influente dentro da cidade, em todas as esferas, educação, saúde. É uma igreja que entre aspas, aqui vou usar uma palavra, é uma igreja que se intromete na cidade, né? Verdadeiramente. É. E como isso começou a acontecer, pastor? Como é que foi esse processo para começar a tirar a igreja das 4 paredes do templo? Olha, incrível, não foi difícil. Não foi, porque a partir do momento que você consegue olhar fora dos padrões de religiosidade estipulado para a igreja, você vê um mundo lá fora. Um mundo que grita por socorro. Agora, nós começamos a ver qual é a real necessidade, não da igreja, mas da cidade. Sim. Então, qual é a real necessidade no ensino público de Lins? Qual é a real necessidade no que diz respeito à segurança pública da cidade? Qual é a real necessidade na vida de quem está em situação de vulnerabilidade social? Quando você começa a olhar essas necessidades, Deus ele vai dando uma direção e patrocinando para que você possa resgatar as pessoas dentro daquilo que ela precisa. Então nós observamos e vimos que havia uma realidade na cidade totalmente descontrolada na situação de morador de rua. Certo. Pra você ter uma ideia, o número de pessoas que estavam pedindo nos semáforos da nossa cidade era gigantesco.
O número de pessoas que estavam morando em construções abandonadas era grande. E diante dessa necessidade, nós apresentamos para o poder público uma solução. Porque a igreja é solução. Ela é a solução do mundo. E a gente apresentou um projeto nosso com uma casa de reabilitação para dependente químico e para morador de rua. Entendemos que a mão do governo público era curta, mas a nossa alcançava e faz parte do cristianismo. Sim. Né? Buscar os perdidos. É apresentar Jesus dizendo, vinde a mim, né? Exato. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Então nós apresentamos para o poder público isso. Eles amaram a ideia porque não tinham solução. A igreja foi solução. Certo. E hoje, isso já faz o quê? 6 a 7 anos que nós já estamos trabalhando só com morador de rua. Agora, dependente químico já faz 10. Nossa. 10 anos, com histórias assim magníficas. É muito testemunho. Extraordinário. Então, nós apresentamos, observamos também a parte esportiva da nossa cidade. Como é que é essa parte? Tinha muito esporte, um trabalho muito bonito que a cidade já fazia, mas que nunca abriu espaço para o cristão. Para o cristão ter aquele esporte mais saudável, sem aqueles palavrões, sem aquelas coisas que a gente sabe que acontece no campo de futebol ou em outras áreas esportivas. E hoje, inclusive hoje, está começando a nossa, acho que 6ª edição da Copa GAT. Então quer dizer que a igreja é uma realidade no mundo esportivo da nossa cidade. Olha que legal. Dentro do mundo político também, que não é diferente. Não tem como não se envolver, né? Na verdade, a gente não se envolve, a gente ensina quem são e quem não são. Nós entendemos que o povo, ele não é um povo alienado, Sim. que vai receber a visita de um candidato nas vésperas da eleição e vai exigir o voto, porque dentro da igreja tem CPF, meu irmão, não é só a CNPJ. Tem pessoas ali dentro, tem gente, tem cidadãos. Então, peraí, você como cidadão, você tem que entender quem está lutando por aquilo que você crê e quem não está lutando por aquilo que você não crê. Então, a gente dá um norte para a igreja e para o povo cristão da nossa cidade, o que é, o que não é, quais são os nossos direitos, deveres de um cidadão. E aí pronto. Isso é mais permanente do que dizer vote em fulano, né? É melhor, né? Muito mais efetivo. E voto de cabresto é crime no Brasil, né? Sim. Boca de urna é crime no Brasil. Então, ensinar, educar, mostrar para as pessoas como escolher o melhor para ela, para a família, e dentro dos padrões que ela crê, dentro dos seus princípios e valores, torna cidadãos mais efetivos na comunidade. E é o que aí vocês só disso nessa pouca conversa nossa, ó. Nós somos igreja no esporte, Sim. Nós somos igreja de forma política, nós somos igreja na área social e também na economia do município. Você começa a somar. Por quê? Você começa a movimentar o turismo religioso. Sim. Que hoje nós fazemos, inclusive agora em maio, nós temos uma conferência anual chamada GAT, que só essa edição aqui, que é a 7ª, nós vamos receber em média 300 a 400 pastores do Brasil. Olha só. É um número alto para um município pequeno. Sim. E o que acontece? O turismo religioso esquenta. E nós apresentamos dados dentro da área turística da cidade. Quer dizer, a igreja está se envolvendo. Ela é intrometida. Exatamente. Eu acho que essa é a palavra. A igreja ela precisa se envolver. O senhor conhece a teoria dos 7 montes, né? Conheço, dos 7 montes de governo. E eu acho que é exatamente isso. A igreja movimentando todas as áreas. Uma conferência dessa, hotelaria deve virar um caos, né? Fortalece muito. Não, e eu digo assim, deve virar um caos porque é muita gente, isso. né? A gente já facilita. E a cidade começa a aprender a se estruturar, né? E a respeitar a igreja, porque o setor de hotelaria e de gastronomia. Sim. E farmácia também, porque o povo vai consumir, né? E são o quê? 3 a 4 dias hospedados na cidade. Eu estou falando de líderes que vêm com suas famílias. Então, quer dizer, fortalece a igreja. A igreja. Não, quando eu digo igreja, eu não falo a IJCP, que é Jesus que é Poder. Eu estou falando a igreja linense, o cristianismo. A igreja de Jesus. Exato, ali. que a gente tenta esconder a placa e fazer com que o reino seja mostrado. Que o ser cristão não é aquilo que muitos acreditavam que era, que é muito além. Abrindo um parênteses aqui, né, mas para
Servir a Deus é questão de inteligência, meu Sim. amigo. Então a gente mostra essa capacidade intelectual do cristianismo para a cidade. Pra cidade. Agora, essa é uma palavra que eu quero extrair dessa sua palavra. Evolução. A igreja em si, ela começou a evoluir. Essa ascensão evolutiva da igreja, ela só tem que ser direcionada porque ela se tornou uma força em movimento. Agora, se nós não sabermos lidar com essa força, nós vamos ser um gigante forte, mas sem atuação, sem usar a força. Tem força, mas não sabe a força que tem. Tem capacidade, mas não usa a capacidade que tem. É um gigante parado. Um gigante adormecido. Exato, obrigado. Então, o que acontece? A igreja de Cristo, ela tem que ser direcionada. Existe uma força dentro da igreja intelectual, uma força espiritual, que é a principal. Existe uma força acadêmica dentro da igreja. Então, peraí, que são as áreas também dentro da igreja, da sociedade. Porque todas as áreas da sociedade que estão lá fora... Estão dentro da igreja. Estão dentro da igreja. Lá dentro tem professor, lá dentro tem juiz, lá dentro tem polícia, lá dentro tem tudo. Tem economista, tem empregada doméstica, tem um pedreiro ali, tem todo mundo dentro da igreja. Então, são pessoas que elas têm a sua força, sua capacidade. O nosso papel como pastor é direcionar aquela capacidade que Deus deu para aquele pedreiro, para aquele construtor ali, aquele engenheiro, e conduzir ela dentro do reino sem tirar ele da função. Antigamente, eu não sei o que você acha disso, né, nem um cara ouvinte, mas antigamente as pessoas achavam que para viver o ministério, para viver o sacerdócio, ela tinha que deixar a empresa dela, ela tinha que deixar a função dela, tinha que renunciar a isso para poder se tornar pastor. Hoje existe um outro estilo de sacerdote, e que não é novo, porque a Bíblia fala de sacerdócio real, nação eleita, povo adquirido. 1 Pedro fala sobre isso. Então existe o sacerdote, alguns chamam de sacerdote de mercado, que são sacerdotes dentro do modelo atual. Então, peraí, você é pedreiro? Então desenvolva o sacerdócio sem carteirinha, sem consagração, mas desenvolva o sacerdócio dentro da área da construção, desenvolva o sacerdócio dentro da área da educação. Então desenvolva o sacerdócio, porque houve uma lacuna, houve um buraco, né, na cultura brasileira, e quem entrou foi o marxismo cultural. Exatamente. Ele entrou com tudo, trazendo a sua cultura. Então hoje a igreja, ela tem a cultura do reino, que vai na contramão da cultura brasileira. Então eu vou instituir, ou melhor, a cultura do reino dentro da minha área de sacerdote. Minha área de sacerdote é economia, minha área de sacerdote é na construção, então ali é meu campo missionário, meu irmão. É ali que o reino vai avançar. Em nome de Jesus. Acabou. Ali é meu altar. É meu altar, exatamente. A gente passou muito disso aqui durante a obra daqui dessa reforma, pastor. Muitos prestadores de serviço passaram por aqui. Ah, não, eu sou cristão. Ah, não, eu sou cristão. E aí entrega um serviço mal feito. Aí você fala, como é que eu vou indicar o meu irmão se ele entregou um serviço mal feito? Né? É complicado. Então, isso é muito complicado. É as pessoas entenderem, não, eu sou cristão aonde eu estiver fazendo o que for. Né? Trabalhando, atuando com a minha família, no parque com a minha família. É aonde eu estiver, eu sou um cristão, eu sou um servo de Deus, eu faço e isso aí é muito parte forte. do reino. Isso é muito forte, porque uma vez eu estava no Rio de Janeiro e perguntaram assim para mim: pastor, você tem se frustrado com pessoas? Pastor, você tem se decepcionado com pessoas? Eu costumo dizer que hoje eu não me decepciono como antes. A gente é ser humano. Agora, como antes, eu já não me decepciono mais. Porque a gente aprende que a gente faz para Deus, mas quem leva o benefício são as pessoas. Eu faço por você para honrar o meu Deus. Se você quiser agradecer, amém. Se você não quiser, vida que segue. Agora, por que eu te digo isso? Porque se ele entende que ele está fazendo aquela construção, seja de qualquer área, mas o nome de Cristo vai ser glorificado através do profissionalismo dele, ele faz com excelência. Que excelência agrada a Deus e era conforto aos homens. Agora, cabe a nós, pastor,
ensinar isso. Exatamente. Como aprenderão se não há quem pregue? Exatamente. Agora a gente prega, Deus faz, Deus liberta, Deus cura, Deus transforma, Deus dá. Mas a cultura do reino de Deus, quando o texto diz assim, ó, buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E as demais coisas, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que é o reino de Deus que o texto fala? É a cultura do céu na terra. Sim. Então, peraí, onde eu vou, eu estou levando a cultura do reino. A cultura do reino tem excelência. A cultura do reino tem amor. Na cultura do reino não tem desigualdade social. Então, aonde eu vou, eu levo a cultura do reino onde eu moro, porque eu estou aqui de passagem, sim, e levo para aquele lugar. Então, cabe o povo aprender isso. O povo aprende que Deus faz, mas ele não sabe o que ele deve fazer. Então, eles cultuam na igreja, mas eles não levam o cristianismo para fora da igreja, porque às vezes eles não ouvem de nós. Cabe a nós sentar com homens, mulheres e dizerem: você vai ser cristão dentro do modelo judaico-cristão que a Bíblia institui. E vida que segue. E vida que segue. Inclusive, pastor, em uma das ministrações do pastor Gerson, entrou esse tema de que é fácil você ser cristão dentro da igreja, na hora do culto, porque fora da igreja é algo mais complicado de você. Inclusive, o meu líder de célula, Rafael, ele me passou um vídeo muito interessante, que um pastor estava com um varão, e quando eles estavam voltando da igreja, soltou um palavrão. O pastor ficou assim, né? Nossa, estava agora adorando a Deus e soltou um palavrão. É que a gente tem que se monitorar 24 horas, é o que o pastor Gerson ensina pra gente, fora da comunidade. Né? Porque a gente tem que se monitorar, porque lá fora o inimigo fica assim, ó. Lá, são dardos. O senhor falou os dardos, né? Lembrei do que eu estava conversando aqui dos bastidores. Mas isso é verdade. Se você não for levar isso para fora, você não vai conseguir trazer essa pessoa. Eu estava levando minha mãe no postinho hoje e encontrei um xará meu, Valdecir, né? Ele, perdi minha esposa, tem 70 anos, né? E começou a chorar, e ele, varão antigo, né? E tal, tô meio balançado. Eu falei, nossa, seu Valdecir, o senhor me ensinou o que é a igreja? Aí ele, é verdade. Ele, não, nós temos que entregar para Deus. Eu falei, agora sim você é o senhor Valdecir. Ela tá na glória. Eu falei, agora sim, porque ele é um exemplo para mim desde criança. E quando ele passou por essa fase difícil, eu acabei sendo a ajuda dele. Então é isso, e eu fiquei assim orgulhoso de falar, nossa, olha que legal, eu aprendi na igreja e hoje eu ajudei quem me ajudou. Isso é forte, hein? Isso é muito forte. E, Valdecir, uma coisa assim que eu aprendi ao longo da minha caminhada. Se você sentar com alguém que é apaixonado por futebol, flui o futebol na boca da pessoa. Sim. Pelo noveleiro, flui novela na boca da pessoa. E de um cristão tem que fluir a Cristo. Exatamente. Então vai se tornando assim parte da nossa vida. Agora, dentro do processo cultural da fé, porque a fé ela é cultura. Uhum. Processo cultural da fé, uma das coisas, não a principal, que a pessoa demora mais para mudar é o jeito de falar. Então, dentro do processo cultural, a sua forma de pronunciar, sua forma de falar, ela é um dos últimos processos. O principal é a finança. A pessoa demora mais para se converter financeiramente, viu? Sim. Tem gente que se apega muito. O dinheiro. Não, ela se converte em tudo, menos financeiramente. Mas depois é a forma de falar, porque você vê Pedro, quando Pedro é pego ali no pátio do templo, a mulher falou assim, você é um deles. Você parece com ele. Você fala como eles. É isso mesmo. Então, a forma de ser cristão, a nossa forma de falar, o crentez, né? A gente não, é claro que a gente não é alienado, a gente sabe se comportar, sabe Sim. se lidar com situações e lugares, mas faz parte da nossa cultura cristã. Deus abençoe, Deus te guarde, fica com Deus. Quando alguém fala alguma coisa boa, que bênção. Que bênção. Então faz parte. E aí com o tempo você vai vendo que aquelas palavras torpes, né, os palavrões, eles vão desaparecendo da nossa linguagem, porque a nossa linguagem mudou. Agora, a cultura, a forma cultural de falarmos, ela vai com quem nos relacionamos, o que lemos e o que assistimos e ouvimos. Então, quando você vê o cristão deixando escapar
algumas coisas no que ele está falando. É porque em algum lugar ele está consumindo aquilo, né? Exato. É verdade. Ele está ouvindo coisas que fogem um pouco, não é que é errado, Sim. mas que foge da rotina cristã dele, e ele está vendo coisas que fogem da rotina. Às vezes são filmes, séries. E aí acaba escapando. E vai falando. A gente tem um exemplo em casa, cristão. Eu casei cristão, eu aceitei, eu comecei a frequentar a igreja com 7 anos, mas eu falo que eu me converti com 17. Que eu aceitei Jesus mesmo, que eu comecei a andar com Jesus. Casado já, eu e minha esposa, a gente descobriu uma série muito engraçada que tem na Netflix e a gente gostava muito, só que eles falam muito palavrão na série. A gente assistiu a primeira temporada, a segunda temporada, a gente esperava as crianças dormirem para assistir, porque a gente não fala, então as crianças não podem ficar ouvindo, e a gente ficava ali assistindo. E a minha esposa, em determinado dia, falou, a partir de hoje eu não assisto mais. Não tá me fazendo bem, parei. Né? A mulher, eu acho que ela é mais sensível para algumas coisas. Sim. Eu continuei. Falei, não, para mim não tá fazendo mal, tá tudo bem. Até um dia que aconteceu alguma coisa muito errada, eu não falei, mas a primeira palavra que me veio na cabeça foi um palavrão. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Tem coisa errada. Tá vendo? Tem alguma coisa errada. Eu falei, a partir de hoje eu também não assisto mais. Parei por aqui. Você entendeu como que é a cultura? Então, a gente hoje, nós, é como ele disse, a gente tem que se policiar algumas coisas. Sim. E dizer não para si mesmo, às vezes não é fácil, mas é necessário. Verdade. Pastor, inclusive, você falou dentro de casa, a gente tem vários exemplos. Eu e minha esposa gostávamos muito de uma série e pra mim não tinha, não tinha problema nenhum assistir aquela série. E eu não vou falar o nome da série aqui. E a gente, numa festa da IC, a gente entrou nesse comentário de séries e tal. Aí minha líder falou, nossa, não acredito que você assiste isso. Eu falei, mas não tem problema nenhum. Ela, não, eu vou te mandar um culto que a pastora fala sobre isso. Né? Aí eu peguei, assisti, comecei a ver que as coisas que aconteciam na minha casa era a mesma coisa que acontecia reflexo devido à série. Que cultuava o mundo espiritual, tal, bruxarias. Então algumas coisas ali invocavam coisa para dentro da minha casa e eu nem estava me ligando. Né? Eu tive que aprender para entender, né? Esse discernimento, né, pastor? O mundo espiritual é muito sutil. Exatamente. Né? E o inimigo ele se camufla de tal maneira que a Bíblia diz assim, que se possível até os eleitos seriam enganados, se possível. E por que não é possível? Por causa do discernimento do Espírito Santo. Ele nos faz ver o que poucos estão vendo, entender que quase ninguém entende, para que a gente possa ter atitudes espirituais num plano físico. São passos que a gente vai dando. Agora, como ontem, nós estávamos falando do culto de ontem, aquela parte ali do culto que eu falei sobre movimentação espiritual. Meu Deus. Você tem que estar atento a uma movimentação espiritual. Porque hoje isso influencia em tudo na nossa vida. Porque, poxa, às vezes Deus está se movimentando no nosso meio e a gente não percebe. Se movimentando para curar, se movimentando para prosperar, se movimentando para que a igreja cresça, se movimentando para que a nossa família seja tomada da tua glória e a gente não tem aquele feeling, aquela percepção espiritual. Eu aprendi isso da pior maneira possível. Eu estava orando a Deus, eu tenho um menino de 9 anos. Sim. Eu estava orando a Deus para que Deus batizasse meu filho com o Espírito Santo. Eu falei, Senhor, me dá essa alegria. Dos grandes presentes que o Senhor pode me dar é ver meu filho sendo selado pela glória. Aquele mesmo batismo de Pedro, sabe? Que renuncia, que constrói um relacionamento contigo. E eu vim orando. E um certo dia, Deus ele mostrou para mim claramente que seria aquele dia. Eu falei, que bom que o Senhor está me mostrando, mas entrou uma tristeza no meu coração. Senhor, filho, faz 3 meses que eu tenho lhe dado sinais que eu já queria selar o teu filho e você não percebeu há 90 dias. Olha só. E hoje eu tenho que falar claro porque você não aprendeu ainda a se relacionar comigo nas coisas simples, nos sinais simples. E aí isso me remeteu ao quê? A Elias. Quando Elias está ali na caverna, veio o quê? Um terremoto. E Deus é Deus de terremoto. Olha Atos 16.
Veio também um fogo. Deus é Deus de fogo. Ele viu o fogo cair do céu. Veio um vento forte. Deus também é Deus de vento. Mas veio o quê? Que fez Elias sair? A brisa. Suave. Não foi... O Elias não queria a manifestação do poder de Deus. Ele queria a presença de Deus. Uma coisa é poder, outra coisa é presença. E aquela forma suave que ele ouviu Deus ali, ele saiu da caverna e disse, sim, Senhor. Então, é essa sensibilidade que estava me faltando. Mesmo agora, isso está com o quê? Está com 1 ano atrás. Né? Faltava essa sensibilidade para sentir Deus nas mínimas coisas. Poxa, você está quantos anos com a tua esposa? Minha esposa, 17 anos. Esse ano a gente faz 18. Num troco de olhar, você já sabe o que ela quer dizer. Sim. Num gesto dela, você já faz uma leitura do que ela quer e do que ela deseja. Num olhar. O nosso nível de relacionamento com Deus tem que alcançar isso. E aí eu vi que estava faltando. Me alegrei, falei que chegou a hora do meu filho ser selado. Fomos para o culto. E ele chegou correndo até mim. Falou, pai, tá queimando aqui, tá queimando aqui, tá queimando. Primeiro aquela instinto, né? Falei, machucou alguma coisa? Ele falou, não, pai. Falei, então vem aqui no altar. E aí ele começou a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Orar em línguas, o comportamento dele como filho mudou. O comportamento dele como aluno na escola mudou. O nível de aprendizado dele se tornou mais fácil, dele absorver o conhecimento educacional. Por causa do selo do Espírito. Hoje ele tornou mais sensível, hoje ele ora chorando. Agora ele tem 9, ele foi selado com 8. Ele se tornou mais meigo comigo, com a mãe dele, ele quer abraçar, ele quer beijar a gente, ele quer conversar sobre as coisas de Deus com a gente. Mas se eu não tivesse aquela sensibilidade, teria passado mais um tempo sem ele ser selado. Como também para curar uma senhora que eu falei ontem, que se eu não tivesse sensibilidade, aquela mulher não seria curada de um câncer. Então, adquirir essa sensibilidade do mundo espiritual à nossa volta é para curar, libertar, para transformar, para edificar, para prosperar, para tudo. Porque a Bíblia diz que haveriam sinais dos fins dos tempos. Então, Deus é Deus de sinal. Sim. É a gente que não está interpretando os sinais de Deus. E não interpreta por falta de relacionamento, né, pastor? Exato. Falta de intimidade mesmo. Exato. Eu acho que o ponto principal é esse. É a igreja de Jesus Cristo, todos nós, a partir de todos, buscar essa intimidade com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele vai se mover, ele vai falar, ele vai dar... É sentir esse cheiro, né, diferenciado. O Espírito Santo tá aqui. Né? O Bertelli fala isso, né? Ele brinca muito, né? O Bertelli ele fala o cheiroso, sentir o cheiro do cheiroso. Mas essa forma dele falar é uma verdade. É a gente começar a abrir os nossos olhos para ver tudo ao nosso redor, né? Não só o que é normal. O meu filho, ele nasceu com hidrocefalia. O Arthur dele com 10 anos hoje. E eu me lembro no dia que a gente recebeu o diagnóstico, a gente ficou em pânico. Foi pro Google olhar o que era hidrocefalia, a gente ficou em desespero. Eu lembro que eu entrei na sala do pastor Gerson, a gente estava numa campanha de 44 dias de oração, e eu falei, antes da campanha, né? Falei, pastor, eu tô desesperado, não sei o que eu vou fazer. Falei, eu vi o que pode acontecer com o menino e eu tô morrendo de medo. O menino pode não falar, pode não andar, o menino, ele tinha 6 meses. Pode acontecer tudo de pior com o menino pode não chegar à idade adulta. O pastor Gerson, eu lembro de uma palavra que ele deu naquela hora, ele falou assim, nós vamos orar. Aleluia. Ficou ali, sabe? E a gente começou a orar naquela campanha e a gente começou a buscar o Senhor. E a nossa oração não era Senhor cura, era Senhor dá direção. Senhor, nós queremos a tua direção. Senhor, nós queremos a tua voz. Porque se for para passar por isso, nós vamos passar com o Senhor. E foi passando o processo todo de tratamento. Começou o tratamento, tudo. Quando ele completou 1 ano e 2 meses, o neuropediatra falou, não tem por que vocês ficarem vindo aqui. Ô, glória. Aleluia. Não tem porquê. O menino tá perfeito, tá tudo bem.
pode ir. É cabeçudo. Mas o pai também é. Meu Deus. Isso é de família, né? É de família. Eu lembro da primeira consulta, ele falou assim: o senhor tem algum problema mental? Eu falei: porque eu saiba, não. Ele falou: porque a sua cabeça é grande. Meu Deus. Mas ele falou: tinha o diagnóstico, mas ele falou: não, o menino não tem nada. O menino não tem nada. O diagnóstico existe, mas o menino não tem nada. Deus vai na contramão da medicina. Exatamente. Mas uma coisa que me chama atenção é essa parte. Falta a gente buscar relacionamento. Mas como é ter um relacionamento? Com o Espírito Porque, rapaz, a gente fala assim, ó, você vai chegar lá. Deus vai te dar. Você vai isso, mas como chegar lá? Como ter um relacionamento com o Qual que é o Espírito Santo? caminho, né? A gente fala do ponto final, mas não ensina a trajetória. Então, muita gente se perde porque ela não conhece a trajetória. As pessoas sabem do bolo pronto, mas não tem a receita. Exatamente. Então, o relacionamento com Deus, ele envolve muitas coisas, e uma delas é a quietude. Nós falamos muito em oração e ouvimos pouco. Isso é uma verdade. Meu Deus, verdade. Você fala uma meia hora, 40 minutos, quando ora 1 hora, né? Você fala e você sai dali com E os outros 20 canta. Ou lê. E aí você sai dali com a sensação que você falou com Deus. Mas tá certo. Você falou com Deus, mas Deus não falou contigo. Mas ele não se revelou. Então, hoje, a gente tem que aprender a afinar os nossos ouvidos na oração. E a gente é muito agitado, nós vivemos num mundo de agitação, de modernidade que nos torna impacientes. Então, poxa, um relacionamento é parar para ouvir. Então, peraí, você ora, mas a Bíblia diz assim, Êxodo, e Moisés falava com Deus e Deus falava com ele. Oração não é monólogo, onde só um fala, ela é diálogo. O que é monólogo é reza. Oração é diálogo. É um papo entre dois. Então, peraí, a gente tem que começar a afinar o nosso ouvido de que maneira? Primeiro, a Bíblia é muito clara. Salmo 100, versículo 1 diz assim: achegai-vos, pois, a Deus com júbilo, com sinais sonoros. A forma que o Salmo 100 fala. Achegava dele com júbilo. Então nós não temos que chegar pedindo, nós temos que chegar adorando. A adoração, ela não move Deus, ela nos leva até a Deus. Então ela nos aproxima dele, porque ela nos torna a imagem e semelhança dele. Se eu adoro ou não adoro, Deus não deixa de ser Deus. Mas quando eu me adoro, eu me aproximo. Adoração gera proximidade. Então achegai-vos, pois, a Deus. Efésios também diz, né? Achegai-vos, ele chegará a vós, mas achegai-vos a Deus com júbilo, com sinais sonoros. Salmo 100 fala sobre isso. Então, é a forma, a Bíblia ela vai dando pistas de como a gente deve se achegar ao Criador. Então, se achegue em adoração. E agora, a adoração, ela não é só o fato de cantar. É o fato de se expressar em amor. Sim. Eu adoro, às vezes, dizendo que eu amo. Então, eu vou me expressando em amor diante de Deus naquele momento meu. Pode vir com uma canção, uma canção cristocêntrica, né? Claro. Eu estou me achegando, não vou louvar que a minha vitória vai ter sabor de mel. Eu vou louvar que eu te amo, que eu te adoro, né? Então, eu vou me aproximando dele através da adoração. Ela me aproxima. Quando eu estou chegando perto dele, isso é remetido no tabernáculo, no templo. Tinha 3 estações: o pátio, o santo, santo, santo. Então, quando eu começo a adorar, eu estou no pátio. Quando eu sinto vontade de chorar, orar em línguas, eu entrei no santo lugar. Mas quando eu chego no Santíssimo, eu não tenho mais palavra. Eu me calo, porque eu não sei como convém orar. Eu me silencio diante dele. É a mesma coisa quando... É muito forte isso, né, gente? Na inauguração do templo ali, quando ele é tomado pela... Todo mundo fica em silêncio. Exato. Não tem o que fazer. Também. A Bíblia fala que houve um silêncio no céu. Então, essa quietude, você aprender a respirar diante dele, a suspirar diante dele e começar a, às vezes, se silenciar
começar a ouvir a batida do teu coração, até que o teu ouvido se abra para o mundo espiritual, isso gera um impacto na igreja. Porque você nunca mais vai ministrar da forma que você ministra. Você nunca mais vai ser impaciente. Nós não vamos ser impacientes da forma que somos. Nós nunca mais vamos... O que a gente vai transmitir não é uma palavra de Cristo. Eu vou transmitir o Cristo da palavra. A pessoa começa a sentir impacto mediante o que está sendo ministrado, porque o sermão ele foi totalmente tomado dele, da graça dele, da virtude. Então eu não estou entregando uma palavra de Cristo, eu estou entregando o próprio Cristo da palavra. É o rio de água viva fluindo de dentro de nós. vós. Meu Deus do céu. Isso é extraordinário. O reino de Deus, a cultura do céu, quem não descobre, ele fica às margens da fé cristã. A Bíblia diz assim que quando Jesus chegou até Pedro, falou o que para ele? Sobe-te ao mar alto. Jesus estava dizendo assim, ó, sai do raso, né? Sai da periferia da fé. Já não é mais para ficar aqui. Sai do rasinho, vamos para águas profundas. Vamos para outro nível de relacionamento. E isso é o reflexo na vida. Ninguém conhece alguém hoje, casa amanhã. A pessoa se conhece, se relaciona, acontece o namoro, depois vem o noivado, o casamento e a intimidade do casamento. Sim. São fases de um relacionamento. Eu não posso pedir, eu quero ter um relacionamento com Deus. Isso é idiotice, me perdoe com todo o respeito. Porque esse relacionamento isso não se pede, relacionamento se constrói. Exatamente. Eu vou pedir para ser íntimo do fulano de tal. Não tem como eu pedir para ser íntimo de alguém se eu não construir um relacionamento com esse alguém. Então, às vezes, a gente está pedindo aquilo que Deus não vai dar nunca. Que eu tenho pedistes que ir mal. Não recebestes porque pedistes mal. Não é recebestes mal, é não receber. Tem gente que pega o ditado popular e fala que está na Bíblia, né? Pedistes mal e recebestes mal. Não recebe nada. Exatamente. Já era, meu irmão. Perdeu, bonito. Não tem jeito. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do projeto SOS Oração, que opera 24 horas por dia. Rapaz, você pesquisou, hein? Ele é jornalista de verdade. Cara, eu sou falador, ele é jornalista. Porque é a primeira vez que eu falo desse projeto. Olha né? que legal. Nós vimos a necessidade do cristão 24 horas. Poxa, você está aqui, a igreja hoje tem, vamos por aí, uns 2.000 e poucos membros. Cara, tem gente de madrugada passando mal, indo para o hospital. Tem marido querendo descer a ripa na mulher. Tem filho que, em vez de vir para casa, ficou na noite não sei aonde. E no meio dessa loucura toda, com quem que eu falo? Eu não estou falando do cristão que está 4, 5 anos na igreja. Estou falando do cristão recém-nascido. Que ele não sabe usar as armas do evangelho. Ele ainda não tem essa desenvoltura toda, ele não sabe o que fazer. Não sabe. Então, o que fazer? Com quem eu falo? Aí, numa hora dessa, ele vai para o Google e pergunta para o Google, o Dr. Google. Então, nós colocamos o SOS Oração para esse momento. Para esse momento de desespero, esse momento de briga, desse momento... Nós não vamos nos deslocar até lá, mas nós vamos dar o quê? Nós vamos dar uma orientação para aquela pessoa. Naquele momento que ela não sabe o que fazer, nós vamos orientar. Ela liga no SOS Oração, vai ter um pastor. Nós temos lá vários pastores, nós fazemos uma escala e cada dia um fica com o SOS. Tocou, atende. Tocou, atende. Isso aí. Tocou à noite, atende. Tocou de madrugada atende. Tem que ficar... Tocou de manhã, atende. Ele é pastor full time, tempo integral. Então ele atende, ele fica com o SOS. Então ele vai atender. E isso tem dado muito certo, porque já salvou casamento, já salvou pessoas do suicídio. Sim. Salva, porque a pessoa precisa falar. É na madrugada, né? Que a pessoa agora, passa por esse um dado pensamento. importante. Muito crente com 5, 6 anos de convertido ligando para nós no SOS. Quando era de outras igrejas, a gente dava o suporte. Quando era da nossa igreja, a gente direcionava para um outro tipo de suporte. Sim, que tipo de suporte? Irmão, porque assim, tem gente exigindo cuidado que não é para ter mais. O camarada está 5 anos na fé e ainda fala assim, o pastor não me visita, o pastor não liga para mim. Já era para esse irmão estar cuidando e não querendo receber cuidado. Ele não amadureceu, ele é menino espiritual. Pô, com 5 anos ele já tem uma certa maturidade.
Então, na hora que é para ele cuidar, ele exige cuidados. Até quando? Ele quer ficar na terra do nunca. Ele é um Peter Pan na fé. Não sei se é da sua época, mas sim, é da... Sim, eu acho que é da nossa, né, irmão? Não, é da minha também. Então, assim, o cara não quer crescer. Ele quer viver só o glamour da vida cristã, que tem um certo glamour, ainda mais nos dias atuais. Só os benefícios da fé cristã. Ele não quer viver o ir por todo mundo. Ele não entendeu que ele tem que gerar discípulo, que ele é um sacerdócio, ele tem um certo tipo de sacerdote. Então, peraí, você está com 5 anos de crente e você exige cuidado, mas não cuida, você não cresceu, você é menino. E por isso que você está precisando de cuidado, porque você não conseguiu desenvolver, né? Aí, o que a gente faz, se é da nossa denominação? A gente alerta ele, fala, irmão, o que está acontecendo? Você não quer participar de uma sala aí para aprender mais sobre a fé? Porque você tem 5 anos em assuntos simples. Você não está conseguindo resolver. Porque é de fé em fé, de glória em glória. A Bíblia diz que Jesus, ele crescia em estatura diante de Deus e dos homens. Ali não está falando só estatura física. De Deus, quer dizer, ele crescia espiritualmente. Dos homens, ele crescia, ele amadurecia. Então, peraí, por que o cristão não está amadurecendo? Por que o cristão exige cuidado simples, sendo que ele já tem 5, 6 anos de fé? Sim. Há uma anomalia na formação desse cristão. Vamos ser crente de verdade, gente. É isso aí. Aqui na igreja, a gente tem um curso de família feliz, né? É um curso para casais. E quando a gente vai atender alguém, eu e minha esposa, a primeira pergunta que eu faço quando o casal senta na nossa frente: fez família feliz? Ah, não fiz. Por que não fez? Porque já devia ter feito. Ah, não, já fiz. Então eu vou te cobrar em cima do que você aprendeu lá. Eu vou te orientar em cima do que você já aprendeu no curso. Você trazer a memória e começar a aplicar. Né? Porque a igreja, ela tem que oferecer essa ferramenta para a pessoa crescer, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa ter uma vida plena, uma vida feliz de verdade, né? A pessoa com problema dentro de casa, um casamento rixoso, um casamento que é baseado em briga, ela tem a arma, mas ela não põe em prática. E não sabe. Olha, eu faço uma live toda segunda-feira, 6h30 da manhã. Posso falar? Pode. 6h30 da manhã eu faço uma live. ip.clepfrancisco. Eu já acompanhei algumas. Às vezes eu faço uma live de ajuda do alto. Não de autoajuda, mas ajuda do alto. Como Deus ajuda o cristão. Mas eu também faço uma live de qual que é o papel do cristão dentro do cristianismo e da vida cristã dentro da igreja. Pode levar. Então, o que o cristão precisa? Aprender a usar as armas da fé. Isso é uma realidade. É uma benção. O pessoal está perguntando se pode levar a câmera. Pode levar. Não? Ah, não? Pastor, aproveitando o gancho, Conferência Apostólica GAT. Explica para nós o que é e vai ser dia 1º de maio de 2025, é isso? Em primeiro lugar, vocês estão convidados, viu? Ô, glória. Provavelmente o pastorzão vai. Vai em maio agora, né? Em maio, dia 1º de maio, quinta-feira, feriado. Sai aqui de Osasco, rapidinho, você tá em Lins. Vamos lá. GAT, que significa porta, né? Gate, sim. GAT. Ganhar, amar, treinar e enviar. Esses são os pilares que a nossa igreja tem se envolvido com a sociedade. Então a gente ganha, através do evangelismo, através das células, a gente ama através do discipulado, a gente treina através do nosso trilho de treinamento e a gente envia. Mas esse enviar não é só dentro... A parte de enviar é mais difícil. Sim. Porque o enviar não é só dentro do modelo que a gente conhece. Enviar ele para ganhar uma na rua, enviar ele para ganhar uma através da célula, não. A gente envia ele para a sua área de influência. Então, quer dizer, ele foi treinado não só para poder ganhar uma através das células, dos ICs. Ele vai também ganhar alma dentro da área de influência da sociedade que ele faz parte. Então, isso é GAT. E na nossa conferência, a gente ensina esse trilho das 8 da manhã até 1 da tarde, treinamento, são workshops, são laboratórios onde a gente recebe pastores e líderes e passa todo esse treinamento. E entra outros treinamentos também, sobre gestão ministerial. É uma das áreas que a igreja tem sido assim, pioneira no Brasil, a parte de gestão, porque a unção atrai, a gestão mantém. Exatamente. Então, nós ensinamos sobre gestão ministerial, sobre esse trilho que eu acabei de falar,
Então são vários laboratórios que a parte da manhã inteira a gente está ensinando a pessoa a desenvolver o seu talento, o seu dom. E na parte da noite nós temos os palestrantes, os conferencistas que vão ministrar. São vários pastores que vêm de várias partes do Brasil, às vezes alguns de fora do Brasil, que vêm ministrar na nossa conferência. Normalmente a nossa conferência ela chega a 2.000, 2.500 inscritos. Benção. Vem bastante gente. Bastante gente. E tem sido uma benção. O pessoal está convidado. Esse é nosso GAT. Maravilha. Agora em maio, então. Agora sim que eu estava desligado. Amém. Pastorzão, gostaria que você deixasse uma oração para os nossos ouvintes. Já estão cobrando o pastor. Para os ouvintes que estão aí acompanhando pela CBM Gospel Rádio, pelo YouTube, o pastor daqui a pouco vai participar aqui da reunião de líderes aqui da nossa comunidade. Todos os líderes estão convidados. E o pessoal já está aqui. Não, libera o pastor, pelo amor de Deus. A gente pegou o pastor no laço aqui. É isso aí. Gostaria que você deixasse uma oração para os nossos ouvintes, alguma mensagem. Amém. Eu quero orar por vocês. Eu quero que você agora incline a tua cabeça. Vamos unir a nossa fé. Vamos falar com Deus. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradeço por este veículo de comunicação que tem alcançado vidas. E peço ao Senhor que cada pessoa que neste exato momento ora comigo, ela seja tocada pela tua glória. Ela seja visitada pelo teu poder. Que barreiras, impedimentos, ações humanas e malignas desapareçam do caminho desta pessoa e que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a vida deste povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E amém. Pastor, muito obrigado por participar com a gente do Bate-Papo CBM aqui na comunidade Batista Manaim, aqui na sua rádio, pastor, na sua rádio CBM Gospel Rádio. Venha mais vezes, porque eu vou dizer pro senhor. Depois eu te conto nos bastidores que eu contei pro pastor Felipe. Quero saber, viu? Vai dar benção. Meu Deus, foi benção. Então, assim, por mim eu ficaria mais 2 horas conversando com o senhor aqui. É muito bom, né? Ter papo, né? Falar de Jesus. Né? Mas o senhor nós estamos convidados pro Gate ou Gate? É Gate. Gate, e o senhor está convidado para voltar aqui mais uma vez, né, pastor? Não é convidado, é intimado. 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 Próxima passagem por Osasco. E Passa vai ser aqui. O senhor e o Natal. Porque E o quem Natal. anda com o Natal tá sempre em festa. É, tá? exatamente. Pastor Felipe, considerações finais? Muito obrigado você que acompanhou a gente hoje. Pastor Kleb, muito obrigado por estar aqui. Val, muito obrigado. E que Deus te abençoe. Que em nome de Jesus, o poder de Deus esteja sobre a sua vida. Tamo junto. Amém. Pastor Kleber, considerações finais? Gente, em primeiro lugar, foi um prazer estar aqui com vocês. E a palavra-chave para esta nossa noite aqui é relacionamento com Deus. Amém. Se relacione com Ele, você vai ver que muita coisa acontece na tua vida. Fica com Deus, gente. Amém. Eu, Valdeci Ribeiro, fico por aqui. Semana que vem, na quarta-feira, ao meio-dia, temos de novo CBM, Bate-Papo CBM aqui na CBM Gospel Rádio. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do ouvinte@cbmgospelradio.com.br ou através do nosso WhatsApp 119 6420 5064. Eu, Valdeci Ribeiro, fico por aqui. Fui!